Às vezes a gente precisa lembrar para o nosso rosto que somos felizes, que somos alegres. Coração alegre formoseia o rosto. O que faz o nosso coração estar alegre, senão a presença do nosso Pai? E se nós temos a presença do Pai, devemos estar alegres. O nosso rosto, eu não sei conjugar isso aí, a formoseia, o nosso rosto formoso. Fica mais bonito. E atrai. E atrai. Imagina, tu chega, tu tá num lugar lá, assim, igual aqueles soldados lá da Escócia, acho que é, né? Ficam lá. Inglaterra. Igual uma estátua, passa perto, dá até medo de conversar. Se nós tivermos o rosto feliz, nós vamos atrair pessoas. Para quê? Para falar do Senhor. Para falar daquele amor que nos faz feliz. Amém? Outra coisa é nos regozijar diante do Senhor. Né? Se Jesus estivesse pessoalmente aqui, se estivesse aqui num trono branco, sentado aqui, ele não estaria sentado, ele estaria louvando junto. Mas vamos dizer que ele estivesse sentado, estivesse louvando junto. Né? Eu duvido que alguns de vocês teriam a mesma disposição, que estavam sentados ou assim. Eu quero pular diante de Jesus, mas Jesus está aqui, não fisicamente, está em nós e entre nós. Então por isso a gente precisa se expressar, se manifestar. Mas daí o que adolescente e jovem, adolescente tem mais essa preocupação. Mas o que vão pensar de mim? Eu quero pular, eu quero levantar minhas mãos, eu quero louvar, eu quero correr. Não tem problema não, fazer trenzinho aqui, só cuida com os instrumentos, mas né? Não tem problema. Jesus, vocês acham que Jesus era um homem triste? Não. Amargurado? Carrancudo? De jeito nenhum. Por que não? As crianças iam para ele. Qual é a criança de 3, 4, 5, 6 anos que vai para um homem carrancudo? Ninguém. Fogem. Então, Jesus era um homem formoso, alegre. Manos, acho que foi em junho que nós conversamos um pouco sobre o relacionamento com Deus e algumas formas de eu me relacionar com Deus. Né? Quem lembra? Algumas formas de me relacionar com Deus: oração, palavra, louvor, comunhão com os irmãos, né? Jejum, mais o quê? Proclamação, mais o quê? Limpar a casa é me relacionar com Deus? Sim. Sim, é um serviço que Deus deu à mulher. No meu trabalho. Em todo tempo, nós podemos nos relacionar com Deus.
Então, em junho, a gente viu sobre oração. E hoje a gente quer tentar falar um pouquinho, né? Porque é um tema tão extenso, né? Falar de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, pela palavra de Deus. Nossa! A gente lê Salmo 119, nós vamos ver ali o quantos versículos fala da importância da palavra, né? Só ali. Então vamos tentar conversar um pouco sobre isso, tá? A palavra de Deus é um outro importantíssimo meio para eu me comunicar com o Senhor. A Bíblia escrita, deixada para nós, é uma carta. Não está o meu nome ali, mas ela foi escrita para mim. Foi escrita para mim, para o Rafa, para o Lion, para o Luiz, para o Davi. A Bíblia não está o teu nome ali, mas ela foi escrita para ti. Ela foi endereçada para nós. Para que no dia em que nós nos rendêssemos a Ele, essa carta nos fosse apresentada. Aliás, foi apresentada um pouco antes, né? Em alguns casos, a maioria dos casos. Ela é como um testamento. Por isso, Novo Testamento. Testamento é algo que alguém deixa registrado o que vai ficar para fulano, para ciclano. Esse testamento ele não tem valor senão pela morte de quem o deixou, do testador. E a palavra de Deus, ela se torna válida, se torna eficaz, porque Jesus morreu e deixou essa carta escrita para nós. Por meio da palavra, nós crescemos no conhecimento de Deus e do nosso amado Jesus. Vamos abrir em Hebreus 4:12. Um texto que tem vindo muito à minha mente, né? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante, algumas versões falam penetrante, do que qualquer espada de 2 gumes, que tem corte e lâmina dos 2 lados, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é viva, não morta, viva. E ela também é eficaz. Ela é viva e ela pode não ser eficaz. Viva ela sempre vai ser, queira eu ou não. Agora, eficaz, eu posso decidir se ela é eficaz ou não. Quando ela se torna eficaz? Quando eu pego ela e vai para o meu coração e se transforma em prática, em atitudes, em experiências. Senão fica só um conhecimento intelectual. Sei os textos de cor, toda a catequese, mas se aquilo não vier para o nosso coração, para a minha vida, e me transformar, ela não é eficaz.
eu impedi ela de ser eficaz na minha vida. Concordam comigo? Por exemplo, a palavra diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos. Ela é viva, está aí. Agora, quando ela se torna eficaz? Quando eu paro de furtar. Opa, aqui está dizendo, eu era um cara que furtava, e eu, no passado, era mesmo um cara que furtava, e quando eu li isso, o que eu fiz? Ah, pois é, veja bem, acho que não é bem assim. Não. Se diz assim, ó, aquele que furtava, não furte mais. Eu parei de furtar. Chamei meu sócio, sentei na mesa com ele. Falei, cara, eu me converti e eu quero te dizer que eu te furtei algumas vezes. E eu não quero mais fazer isso, não vou mais mentir. Também, outra coisa aqui. E aí ele, não, beleza, tá bom. Não. Mas para mim, tu não precisa mentir para mim, mas para os outros tu pode mentir. Porque ele sabia que a minha mentira rendia lucro para a empresa. Eu falei, não, tu não entendeu. Nem para ti e nem para ninguém mais. Acabou. Aquele negócio de eu dizer para ti, olha, ele não está aqui agora, o cliente cobrando alguma coisa dele, estou vendo ele, e eu dizia, não, ele não está aqui. Vou dizer, ó, acabou. Te viras. Atende, mas eu vou dizer que tu tá. A sociedade durou mais 3 anos. Ou quando a palavra diz, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Quando ela se torna eficaz? Quando eu pego isso e transporto para mim, me arrependo e mudo a minha atitude. Quando diz jovens, sede santos, é o quê? É uma poesia? Não, está dizendo assim, ó, sejam santos como eu sou santo. Então, quando ela se torna eficaz? Quando eu passo a andar em santidade. Então, a eficácia da palavra é eu extrair o que está nela e transportar para a minha vida. E praticar ela. Doa a quem doer. Não me importo quem eu vou machucar. Eu não me importo a quem eu vou decepcionar. Mas eu quero praticar a palavra na minha vida. Isso é chamar a palavra para ti. Permita que a palavra de Deus julgue as intenções e os teus pensamentos. Como esse texto fala. Que a palavra que divide alma e espírito. Nós não temos uma luta? Eu tenho uma luta, não sei vocês. A minha carne contra o meu espírito. É uma luta constante, todo dia. Mais de algumas vezes por dia. Eu luto. É uma luta da minha carne com o meu espírito. Aí o que eu faço? Eu cedo, vou para a carne ou vou para o espírito? Se inclina para a carne é morte. Os que se inclinam para o espírito é vida e paz. Não, eu vou para o espírito. Mas por que eu vou para o espírito? Me inclino para as coisas do espírito. Se eu não tiver a palavra de Deus em mim, se eu não tiver temor a Deus, usar o exemplo dos jovens de novo, né? Pede para ser santo, não só os jovens, né? Todos nós, mas estou usando o exemplo dos jovens. Sejam santos. É a minha carne lutando com o meu espírito. Eu vou ter que abandonar isso. Poxa, mas eu gosto tanto de ver essas coisinhas, essas bobeirinhas na internet. Gosto tanto de ver séries de Netflix
sou apegado a isso. Vejo lá sensualidade, vejo lá amor ao dinheiro, riqueza, coisas que atrapalham o meu espírito, alimentam a minha carne. Então eu preciso abandonar. E penetra ao ponto de dividir alma e espíritos, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do meu coração. Não tem nenhum coração aqui que é bom. Nenhum. Porque Jesus falou que o nosso coração, ele é mau. E aí ele ainda bota um peso, é terrivelmente corrupto. Então, o meu coração é mau. Por isso eu preciso da palavra de Deus latente, me direcionando, me conduzindo, para que ela divida os pensamentos e propósitos do meu coração. Porque o propósito do meu coração vai querer alimentar a minha vontade, a minha carne, né? E eu preciso abandonar. Mas isso demanda sacrifício, tempo, disposição, renúncia. A palavra de Deus, ele é alimento para nós. E Jesus é a própria palavra. Quando fala da verdade, ele é a verdade, ele é a própria palavra. A palavra de Deus, irmãos, produz vida. É mentira alguém que inculcou na mente alguma coisa nesse sentido. A palavra de Deus produz em mim e em ti eficácia, traz vida. Me tira do engano, me alimenta, me anima, me alegra. O povo meu lembrou bem de Israel, e eu vi um vídeo, há 2 dias atrás, eles estavam em guerra, né? E o povo israelita, alguns homens lá, festejando e cantando, não festejando, mas cantando ao Senhor, se alegrando diante do Senhor. Precisa ter um negócio diferente. No meio de guerra, um povo alegre, em meio à tribulação. O quanto eu aplico das Escrituras, daquilo que eu tenho lido, daquilo que já foi ensinado, daquilo que algum irmão já me mostrou. Quanto eu aplico? Ou eu ainda tento argumentar com as Escrituras? O quanto eu sou apegado para que essa palavra de Deus transforme a minha vida, o meu ser, transforme o meu lar, transforme o meu casamento, transforme a minha família, meus filhos, transforme meus vizinhos, transforme o meu bairro, transforme a minha cidade, o ambiente que eu estou. Alguém pode ler a palavra de Deus e não ser transformado? Pode. Eu conheci uma vez um rapaz, ele era morador de rua. Eu estava na casa de uns irmãos e ele passou pedindo lá alguma coisa. Aí eu estava
no pátio, eu cheguei lá perto dele, comecei a conversar, e ele falou, tem um dinheiro aí para mim e tal. Vou ser bem sincero, eu não estou com fome, eu quero mesmo é para comprar cigarro e uma bebida e tal, não sei o quê. Aí eu falei do Senhor para ele, aí na hora ele já, irmão, irmão, eu sou desviado da igreja e tal, não sei. E ele começou a recitar textos. Eu fiquei impressionado com a quantidade de textos que esse homem tinha na mente. E ouvi ele falar e depois eu não lembro que texto eu citei para ele. Isso. Aí eu falei para ele, perguntei o nome dele, já sabia, né? Falei, fulano, tem um texto na Bíblia que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheceis a Cristo e a Cristo vos libertará. Em Cristo tu não é liberto porque tu não conhece a Cristo. Todos esses textos que tu recitou só estão aqui na tua mente. Tu precisa ter um encontro com Deus. E eu quero me propor estar contigo. E aí quis marcar para estar com ele, para poder pregar o evangelho para ele. Ele falou, não, irmão, eu não quero. Uma latinha de cerveja me derrubou, ele falou. Onde eu estava lá, eu tomei uma cerveja, aí o pastor soube e me expulsou. Papo dele, né? Mas se nós conhecermos a Escritura, crermos que ela é viva, e trazê-la para nós, seremos libertos com certeza. Seremos transformados com certeza. Vai precisar de coragem, porque tem coisas que nós ainda precisamos fazer, abrir mão de algumas coisas. Vai precisar de coragem para isso. Eu lembro de um casal, não é entre nós, eu ouvi esse testemunho, que o casal estava ouvindo o evangelho, e eles tinham um poder aquisitivo muito alto, muito forte, mas era de um dinheiro ilícito. Era uma situação errada que ele tinha, né? E continuou a proclamação, e o cara estava querendo mesmo abrir mão disso tudo e buscar a Deus. Aí a mulher dele, a palavra estava começando a fazer eficácia nele, na mulher não. A mulher botou o casamento em jogo e ele recuou. Ele não abriu mão daquele dinheiro ilícito, né? E infelizmente, né, entre nós também aconteceu situações de que alguns saíram do nosso meio porque não desejaram que a palavra se tornasse vida. Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Quem está falando aqui é o nosso Senhor Jesus. E ele diz assim: Tarcísio, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu,
porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que eu preciso fazer? Ouvir e praticar? Aqui a Bíblia me chama de homem prudente. Ouço, porque alguém me falou, ou eu ouço, porque Deus está me falando, a palavra está me falando. Ou eu posso ser o homem insensato, o que ouve e não pratica. Aquele homem que eu usei o exemplo, o homem de rua, naquele momento ele era um homem insensato. Não sei como é que está a vida dele hoje, nunca mais ouvi. Mas ele era um homem insensato. Por quê? Ouviu, mas não praticou. E o que eu preciso praticar? A palavra. Tudo que está ali. Tem palavras ali que não é para mim. Quando diz, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Estou livre dessa. Mas é para minha esposa. É para as esposas. E as mesmas coisas que aconteceram para a casa que desabou, que o homem se tornou um homem insensato, e a Bíblia fala de uma grande ruína para a vida dele, para a família dele. A casa, plá, desabou. As mesmas coisas aconteceram para o homem prudente. Por que ele não teve prejuízo? Porque ele ouvia e praticava. Ouvia e praticava. Vamos pensar agora. Uma pergunta. Como eu reajo quando algum irmão me traz uma repreensão? Me diz, mano, o que tu está fazendo está errado. A Bíblia diz isso, isso e isso. Como eu reajo? Eu vou para o pó na hora? Cara, verdade. Rapaz, ora por mim, eu tenho tido dificuldade. Cara, me ajuda nisso. Eu estou errando mesmo. Me ajuda. Estou sendo um homem prudente. Ou eu posso dizer, o que tu tem a ver com a minha vida? Tu é mais novo que eu? Tu te converteu... Quando tu te converteu, eu já tinha de caminhada. É assim que eu reajo? É com essa insensatez que a Bíblia me condena e diz que eu vou para a ruína. O que a palavra de Deus produz em nós? Tem muitas coisas, tá? Não estou esgotando aqui. Eu vou falar algumas. Tem muitas outras coisas. A palavra de Deus nos alimenta. Mateus 4:4. Eu não vou também ler muitos textos, tá? Em cada ponto, para não... Porque não precisa. Porque a gente sabe que a palavra de Deus
é alimento. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. As Escrituras procederam da boca de Deus? Sim. Espírito de Deus, a boca de Deus, confiou a homens que pegassem, na época, uma pena, sei lá como é que eles escreviam lá, e registrassem aquilo que Deus estava falando. Aquele testamento que ele queria deixar para 1994, quando o Tarcísio se convertesse, chegasse a mim esse testamento. A palavra me vivifica e regenera. A palavra me vivifica e regenera. Salmo 119, 50. Eu usei um exemplo com alguns irmãos durante a oração, eu acho que cabe até aqui. Regenerar, 119, 50. Imagina uma laranja podre. Quem já foi alguma vez na fruteira pegar uma laranja para chupar e mete a mão assim, os dedos enterra naquele fungo ali, né? Uma laranja podre, ela não serve para nada. Nada. É lixo. É lixo. Aliás, aí o João ainda falou, não, ela serve para alguma coisa, para contaminar as outras. E é verdade. E passa o fungo para outra e contamina. Regenera. Deus pega essa laranja podre, que era eu, inútil para o propósito dele. Qual foi o termo que tu usou, Danilo? Era inimigo. Era inútil. A laranja é inútil para fazer suco. É inútil para fazer sorvete. Era mais nada. Nem para esterco ela serve. Deus pega essa laranja e regenera. Torna ela uma fruta laranjada, doce. Deus pega nós, a minha vida, a nossa vida, podre, estragada, inútil, e regenera. Somos feitura dele, nos regenerou. 119, Salmo fala, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica, me renova, me traz vida. A palavra de Deus me vivifica. 1 Pedro 1, 23. Até o 25 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fomos regenerados por meio de quê? Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora,
esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra do Senhor permanece eternamente. Não tem fim. Não tem fim. Eu só posso ser regenerado por meio da palavra de Deus. Eu posso procurar o melhor psicólogo, melhor analista, psiquiatra. Posso procurar quem for nesse planeta. Ele não vai me regenerar. Ele não vai me vivificar. Eu só consigo por meio da palavra. Por quê? Porque ela é viva e é eterna. A palavra me purifica. Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. Eu sou purificado pela palavra. Quem tem em casa aqueles filtros de barro que põe aguinha em cima, tem umas velas, tu bota a água ali em cima, porque tu entende que essa água pode ter algum tipo de contaminação. E tu quer o quê? Filtrar. Tu quer purificar ela. Então tu coloca a água ali, ela passa pelo filtro e vai gotejando ali embaixo. Não só esse filtro, todo filtro de água tem um filtro. Por quê? Porque eu não quero ingerir uma água que não é pura. Né? A palavra de Deus, irmãos, ela é como um filtro. E ela me purifica. Se eu pego meus pensamentos, as intenções do meu coração, a minha alma, e ao invés de tomar alguma decisão, eu passo por esse filtro. A palavra de Deus, ela vai sair purificada. A minha decisão, aquilo que eu vou fazer, vai passar pelo filtro e vai se tornar puro. E a palavra de Deus? Esse texto de Efésios diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Esse texto, Paulo está falando em relação ao marido também, mas ele usa o exemplo da igreja. Assim como Jesus santificou a igreja, lavou ela e purificou por meio da lavagem pela palavra, assim o marido também deve fazer com a sua esposa. Então, o que lava e purifica, segundo as escrituras aqui? A palavra. Tem que passar por esse filtro. Eu digo assim, eu me converto e entrego a minha vida para Jesus. Aí eu tenho uma vida, no meu caso, 27 anos, vivendo no mundo. Chega um momento, sou confrontado com a palavra de Deus. Aí eu entendo que eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Aí está escrito que eu preciso me arrepender. Então eu preciso me arrepender. Aí está escrito que eu preciso me batizar. Então eu vou me batizar. E aí eu pratico. E aí essa palavra vem para mim e começa a purificar. Aí eu tenho 27 anos de convivência com meus pais, aquilo que meus pais me ensinaram, aquilo que eu aprendi no mundo. Aí eu começo a pegar tudo isso e começo a passar por esse filtro aqui, ó. Meu trabalho. Opa. Meu trabalho, eu enganava o meu sócio. Eu passei pelo filtro e o filtro me ficou acusado ali, ó. Ó, tu roubava, agora não pode mais roubar.
Tu mentia, agora não pode mais. Aí o que eu faço? Pego esse filtro, jogo fora e boto outro? Não. Eu preciso fazer com que isso vire vida em mim. Amém? Produz fé. A palavra de Deus produz fé. Romanos 10, 17. Esse texto a gente conhece, né? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não vem pelos YouTubers, pelo Google, por pessoas que pregam acerca de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Aí eu estou colocando ali dentro um monte de coisa contaminada. Diz assim, ó, que a fé, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outra coisa que a Bíblia produz em nós é me consola e me dá paz. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que lá no passado, 2000 anos atrás, foi escrito, Deus inspirou esses homens que escreveram a Bíblia há 2000 anos. Foi escrito lá atrás. Para o nosso ensino foi escrito. Para nos ensinar. Com que finalidade? A fim de que, pela paciência, as Escrituras são pacientes. Pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Há um consolo da palavra de Deus. Ela me consola, ela me corrige, ela me anima. Uma coisa que ela não faz é me enganar e nem me desanimar. A palavra me consola. Foi escrito para cada um de nós. Nunca devemos esquecer, quando eu abro a Bíblia, imaginem assim, ó, que tu está entrando no Santo dos Santos, lá do Velho Testamento, na presença de Deus, Deus ali falando para mim. Leiam a Bíblia assim, irmãos. A Bíblia é cheia de histórias empolgantes, amorosas, destruidoras, que destrói o pecado, mas ela é viva. Leia a Bíblia, não pensando no fulano, no ciclano. Estou lendo aqui já pensando em quem eu podia mandar esse versículo aí, ó. Lê para ti. O ministério tem o ministério da pá e da enxada, né? O ministério da pá
Eu leio a Bíblia, pego ela aqui, ó, essa é para o Neu. Ó, essa é para a dona Cida. Da enxada não. Eu pego e puxo para mim. Esse texto é para mim. Essa palavra é para mim. Essa palavra está me confrontando. Eu não tenho praticado essa palavra. Eu tenho dificuldade de praticar isso. Eu vou buscar ajuda. Aí eu vou no meu irmão, na minha irmã, no meu marido, e digo, ó, aqui eu tenho um problema com isso aqui, ó. Me ajuda aqui, ó. Preciso de ajuda. Eu não tenho praticado isso. Eu tenho dificuldade nisso. Me ajuda. Por favor. Aí a palavra se torna eficaz. Ou pelo menos inicia, né? Ou pelo menos é jogada nesse filtro para tirar. E esse filtro, de vez em quando, precisa retrolavar ele. Precisa tirar, ir lá. Esses que são mais antigos com a vela, precisa raspar, tirar os barros, as coisas que ficam ali, para ele filtrar bem. Salmo 119, 165, diz: grande paz tem aqueles que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Quero ter paz? Ame a lei de Cristo. Deseje a palavra de Cristo. Outra coisa que a palavra produz em nós, ela me guia, me mostra o caminho. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Onde eu estiver indo, é a lâmpada. Para quê? Para eu não pisar num espinho, para eu não tropeçar numa pedra, para eu não ser contaminado com as coisas do mundo, para eu não desejar a minha carne. A palavra de Deus é lâmpada, ilumina o meu caminho, os meus pés, e também é luz para o caminho. Eu não posso ficar só com ela aqui, mas ela, além de ela iluminar aqui, para que eu não erre, que eu não pise, que eu não caia em ciladas, ela me mostra o caminho, o alvo que eu devo seguir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quanta coisa, né? A palavra nos ajuda. Outra coisa, a palavra me guarda de pecar. No Salmo 119 também, o versículo 11, diz: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Eu guardo no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Nós sabemos o que é pecado. Nós sabemos o que desagrada a Deus. Mas se eu não tiver essa palavra de Deus forte em mim, eu corro o risco de pecar contra Deus. E se eu peco contra Deus, eu sou separado de Deus.
Eu sou separado de Deus. Porque o pecado não habita em Cristo. E eu perco a comunhão com Cristo quando eu estou em pecado. Por isso que o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras, para que eu não peque contra ti. Eu não posso pecar contra o meu Senhor. Outra coisa que a palavra produz me faz resistir ao diabo. Faz eu botar o tentador no lugarzinho dele. Tem outros textos, mas eu queria ler Lucas 4, do 3 ao 13. Aqui é um texto onde Jesus é levado ao deserto e é tentado pelo próprio tentador. Mas eu queria observar com vocês algumas coisas desse texto. Lucas 4, do 3 ao 13. Disse-lhe então o diabo para Jesus, depois de 40 dias que Jesus estava jejuando. Ele já começa com dúvida, né? Será que o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Mas ele: se és Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Se és Filho de Deus, se tu és forte mesmo, Tarcísio, qual o problema de tu ver esse vídeo aqui? Se tu não és forte, manda que essa pedra se transforme em pão. Ao que Jesus respondeu. Mas Jesus lhe respondeu. Presta atenção, está escrito: não só de pão viverá o homem. Jesus só falou isso. O tentador: está escrito na palavra do meu Pai, e que eu estou deixando para esse povo, não só de pão viverá o homem. Depois, e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: eu dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. Mas Jesus lhe respondeu, de novo: está escrito. Jesus diz assim, ó tentador, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, de novo, se és, é abusado, né? Se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Aí ele sacou que Jesus sempre respondeu com a palavra. Aí Satanás usa a palavra: porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, aqui foram relatados 4 momentos.
que foram as tentações de toda sorte, e apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Vocês entendem que até Jesus, para repreender o diabo, ele falava, está escrito. Está escrito. Foi dito. Jesus resistia ao diabo. Se eu não tiver a palavra de Deus viva e latente em mim, irmãos, imagine que chegue alguém e diga assim, ó, Rafa, eu tenho um império, eu tenho 10 bilhões de dólares no banco. Eu quero te dar isso. Mas tu precisa abandonar algumas coisas do que tu crê aí. Uma tentação. Se o Rafa não for um homem posicionado em Cristo, ele vai cair. Ele vai aceitar. O Bruno da Índia, que hoje está na Índia, ele contou um testemunho dele, acho que ele não falou isso em público, da proposta que ele teve para não sair como missionário. Isso há uns 10 anos atrás, foi mais ou menos, que ele saiu de missão. Há uns 10 anos atrás, um cara ofereceu para ele 100 mil reais por mês. Acho que era um judeu, né? Um homem muito rico. Ele importava iPhone em container. E o Bruno vendia para esse cara. Comprava e revendia na lojinha dele. E esse cara, antes do Bruno ir para a missão, esse cara chamou o Bruno e falou, Bruno, ó, eu não tenho filhos, eu não tenho para quem passar a minha empresa, eu já estou velho. E eu queria que tu administrasse tudo aqui, ó. Não era ilícito. Eu queria que tu administrasse tudo aqui para mim. Aí ele, não, pois é, eu posso, já estou vendendo as minhas coisas, eu estou indo para São Tomé e Príncipe na época, quando ele foi. Aí, rapaz, eu te dou 40 mil reais. Não, eu não posso e tal, não sei o quê. Aí, não, mas fica aqui, cara, né? Rapaz, tu vai para São Tomé, não tem nada lá. É uma ilha, cara. Tu vai levar teus filhos para aquele lugar. Eu acho que ele já tinha filho. Tinha um, né? Não lembro. Não, eu não vou e tal. Cara, eu te pago 100 mil reais há 10 anos atrás. Te dou 100 mil reais por mês para te ficar aqui, administra para mim. Cara, eu não posso. Eu gostaria, mas eu não posso. Eu sei para aquilo que Deus me chamou e eu estou indo. E foi. Olha a tentação. Não era dinheiro ilícito, não era roubo, era tudo legal. Mas ele não quis. Por quê? Ele tinha um foco, ele sabia, Deus tinha falado com ele. Jesus rebatia todas as tentações com a palavra. E como eu vou rebater? Como eu vou conhecer a Deus se eu não tiver a palavra bem forte em mim? Ou se eu me alimento de migalhas? Eu leio um versículo por dia. Eu tenho um aplicativo que todo dia me manda 2, 3 versículos, eu leio aquilo e começa a comer a tua refeição diária, a comer 2 baguinhos de uva e um pedacinho de pão. Todo dia. Tu vai ver o que vai acontecer contigo. Tu vai definhando. Tu vai enfraquecendo. Teu corpo já não aguenta mais. E você vai morrer.
Nós não podemos nos alimentar de migalhas. Eu preciso entrar no santo lugar com a Bíblia aberta para que o Rei, o meu Senhor, fale comigo através da palavra. O Neu usa o exemplo de saciar a fome comendo algodão. Eu como algodão, enche meu estômago, o estômago está cheio, manda um sinal para o meu cérebro que eu não estou mais com fome. Mas não é alimento. Eu posso encher a minha mente de coisas que não é a palavra de Deus. Eu posso encher muito a minha mente de coisas lícitas que me saciam, entre aspas. Primeiro Timóteo 4, 12 e 13. Meu Deus, 11:40. 1 Timóteo 4, 12 e 13. O que Paulo fala para o seu filho Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Como? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Interessante que no início das duas listas, Paulo coloca aqui, torna-te padrão dos fiéis. Primeiro no quê? Na palavra. Porque se eu me torno padrão na palavra, o restante vem junto, né? Procedimento, amor, fé, pureza. E aí Paulo diz assim, até eu chegar aí, aplica-te à leitura dos jornais que estão circulando aí. Não. A leitura da palavra. Aplica-te à exortação, aplica-te ao ensino. Salmo 119, 147 e 148. Eu vou ler aqui. Cadê? Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra eu espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Antes do nascer do sol, o salmista clama, na tua palavra eu espero confiante. E nas vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Será que é importante, irmãos, isso? Qual deve ser o nosso alvo? Com a palavra de Deus? Qual deve ser o meu alvo? Quando eu leio as Escrituras, qual é o meu alvo? É ser prudente ou é ser insensato? O que eu quero ser? Depende daquilo que eu trazer das Escrituras para mim. Tem dois tipos de cristãos: o maduro e o imaturo. Aquele que já come feijão, come comida sólida, e aquele que ainda está tomando leitinho.
que é o bebê. Tem algum que toma só leitinho aqui ainda? Não. Bebezinho mesmo, filhinho, pequenininho. Mas, né? Como vai... Do que eu vou me alimentar? Vamos ler Hebreus 5, 11. Hebreus 5, 11. O escritor estava chamando a atenção dos hebreus aqui. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades, entendimentos, exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ele está dizendo assim, pelo tempo decorrido, eu não pude falar a vocês, eu preciso falar a vocês coisas difíceis de explicar, porque quando vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam ser maduros, vocês já deveriam, por causa do tempo decorrido, por causa dos anos de fé, por causa da caminhada, há 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, vocês precisam novamente, têm de novo necessidade de que eu sente de novo e fale com vocês dos princípios elementares dos oráculos de Deus. Dessa forma, vocês estão sendo necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Como é que vai dar feijão para um bebê de 3 meses? Não pode. Ele é bebê, ele precisa desse alimento, porque ele ainda é novo, ele tem que crescer, o organismo dele precisa amadurecer mais, para ele poder receber comida sólida, digerir. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm os seus entendimentos exercitados para discernir não somente o bem, como também o mal. O que eu tenho me alimentado? O que eu sei hoje das Escrituras? Eu digo que eu sou um bebê ou eu sou um homem maduro? Eu tenho maturidade? Ou eu tenho dificuldade ainda de pegar a palavra e transformar ela em mim? Colossenses 3,16, um texto conhecido. Habite ricamente em vós, o quê? A palavra de Cristo. Não é só habitar, é habitar com riqueza. É habitar com quantidade, com qualidade, com riqueza. Para quê? Instruindo
e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o 17, o que fala? Luciano, está aberto? Não. 3,16, no 17, o que fala? Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. E tudo o que tu for fazer, seja em palavra, seja em ação, faça dando graças ao nosso Senhor Jesus. Você é um homem maduro, um homem que conhece as Escrituras e pratica ela. Se a palavra não habita em mim, como eu posso instruir e aconselhar alguém? Eu vou dar minha opinião. Vem alguém e me pergunta, pô cara, eu estou pensando em mudar. Estou querendo ir morar lá em Jerusalém. Pô cara, que massa, legal. Lá tá todo mundo todo tá vendo lá. Pô, legal. Eu não me importo em saber o que está acontecendo, a vida da pessoa, qual a motivação. O meu conselho não pode ser um conselho humano. O meu conselho tem que passar também pelo filtro. Eu não posso dar um conselho daquilo que eu acho, que eu vivo. Somente, né? Se o que eu vivo é a palavra, já passou pelo filtro, eu posso dizer, mano, eu, na minha vida, eu fiz isso. Agi assim, assim, assim. Hoje eu tenho o resultado disso. Mas a palavra precisa habitar ricamente em mim e em vocês. A palavra de Deus é um dos principais recursos para formar a minha vida e o meu caráter. O meu discipulador não está todo dia na minha casa para me ajudar, para ele me cooperar com a minha vida. Mas eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a habitação do próprio testador, daquele que inspirou esses homens para escrever as Escrituras. Ele está aqui, ó. Ele vai revelar aquilo que ainda eu não tenho praticado. E quando ele revelar, não deixa de lado, para te não te tornar um homem insensato. Colossenses 1, 28 e 29. A palavra de Deus muda a minha vida e o meu caráter. Colossenses 1, 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Se eu não me afadigar, eu vou ser um bebedor de leite. Talvez um mingauzinho. Eu preciso me afadigar nas Escrituras. Pensa no teu dia a dia. Como tu gasta teu tempo. E aí nós vamos ver que eu gasto meu tempo com tanta coisa. E não gasto com aquilo que é o mais principal. Que é aquilo que me alimenta, aquilo que gera vida, aquilo que me transforma, aquilo que me regenera, que me vivifica,
aquilo que me livra do pecado, aquilo que me faz resistir a Satanás, aquilo que gera fé. A gente para pensar, a gente pensa assim, meu, que loucura. E eu não me alimento disso. Eu me alimento pouco, eu me alimento tão pouco disso, dessa palavra. Ela habita em mim, mas ela não habita ricamente. Tem porçõezinhas. Tem um outro texto que diz: a ser homem perfeito, à medida da estatura, Efésios, né? Da plenitude de Cristo. É ali que nós temos que chegar. A nossa meta é essa: chegar a ser homem perfeito. Não é chegar a ser igual o fulano, o ciclano. Pô, esse cara é um homem de Deus, eu quero ser igual a ele. Tudo bem. A gente até deve ter modelos, né? Mas eu não posso parar aí. O meu teto não é esse homem. Eu quero chegar a ele e quero superar, eu quero ir mais além. Eu quero ter essa plenitude de Cristo. Eu quero ser homem perfeito. A palavra de Deus nos dá tanta coisa, né? Tanta riqueza. E é essa própria palavra que vai nos julgar. A própria palavra dele, de Deus, que vai nos julgar. João 12, 47 e 48. Confesso a vocês que faz alguns anos só que eu li esse texto, li de novo. João 12, 47 e 48. Se alguém ouvir o quê? As minhas palavras e não as guardar. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus está dizendo assim, ó, Tarcísio, se tu ouvir as minhas palavras e tu não guardar elas, eu não vou te julgar. Eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar-te. Se tu me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A palavra vai nos julgar. Imagine que eu vou fazer uma prova para entrar numa empresa. E lá eles me dão uma apostila grossa para eu estudar, porque a prova vai ser em cima desse conteúdo. E aí eu caio para dentro para estudar. Aí o outro pega aquela apostila, nossa, eu não vou me afadigar a ler isso daqui. Vou ler de vez em quando. Uma página, vira, passa 20, abre outra. Chega o dia da prova, eu e ele vamos fazer essa prova. Qual é o critério que as pessoas que vão corrigir vão usar para definir se eu fui aprovado ou reprovado? Vai ser as questões que eu mais acertei, ou né? Quem mais acertou vai passar. Mas a forma de julgamento vai ser aquilo lá. Eu vou ser avaliado se eu estudei aquele negócio, aquela apostila.
Por quê? Porque a palavra, ela é muito clara, ela nos dá direção, ela expõe a nossa natureza. Ela diz o que eu tenho que fazer. E se eu não faço, eu imagino, vou ilustrar, nós vamos chegar diante do Senhor, aí o Senhor vai dizer assim: pois é, rapaz, você não... você leu na minha palavra que tu não devia mais furtar. E tu continua furtando. Então tu está reprovado. É assim. Não estou dizendo que é assim. Mas, porque o Senhor conhece toda a palavra, nós vamos ser julgados por aquilo que já nos foi deixado. E por aquilo que eu pratico ou deixo de praticar. Se eu sou prudente ou se eu sou insensato. Lucas 8, 20. Já estou terminando, irmãos. Lucas 8, 20. Uma coisa importante, né? Nós ouvimos do Edmar, eu não lembro se ele falou isso publicamente ou falou só para alguns irmãos. Ele diz assim: uma prática que eu tenho para ler as Escrituras, eu leio a Bíblia como se eu nunca tivesse lido aquilo que eu estava lendo. Eu não me apego à história que eu já sei. Eu não começo a ler o texto sabendo do final. Mas eu leio como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque Deus quer trazer coisas aí. Deus quer, daquele texto, tirar coisas novas para nós. Quantos aqui já leram a Bíblia e em algum momento leram de novo um texto que parece que nunca tinham lido? Por quê? Porque ela é viva. Ela é viva. Talvez para aquele momento não realçou tanto. Mas daí eu vou ler o texto lá de Marta e Maria. E a gente normalmente, Maria escolheu a melhor parte, e é isso mesmo, né? Mas a gente, Marta, né? Lê as Escrituras para saber se é nas Escrituras, está ali o nome de Marta, e tem a história, ou tem um enredo acontecendo ali, presta atenção, vamos ler como se nós nunca tivéssemos lido. Deus vai trazer coisas novas. Lucas 8, 20. E lhe comunicaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Jesus, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as pratica. De novo, Jesus está dizendo assim, gente, a minha família, os meus irmãos e minha mãe são aqueles que leem, ouvem e praticam. Aplicam essa palavra, tira a palavra da Bíblia e torna ela eficaz. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quer entrar no reino dos céus? Eu quero. O que eu tenho que fazer? A vontade do Pai. E onde eu acho a vontade do Pai? Na Bíblia Sagrada. Está ali. Quer saber a vontade do Pai? Está ali. Quer herdar o reino eterno? Está ali. Pratica a vontade do Pai. Romanos 1,16.
Pois não me envergonho do Evangelho. Paulo dizendo, eu não me envergonho das boas novas. Eu não me envergonho da palavra. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que o Evangelho é? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho é poder de Deus para a minha salvação. Por isso eu preciso do Evangelho. Por isso eu preciso me alimentar. Por isso eu preciso que o Evangelho habite ricamente em mim. Na minha mente, no meu coração. Na minha vida. O que eu vou fazer? O que a palavra fala sobre isso? O que Jesus me ensinou sobre isso? Eu vejo meu irmão numa dificuldade. O que a Bíblia me fala sobre isso? O que Jesus faria? O que Jesus faria em meu lugar? Não é? É uma pergunta que nós devemos fazer em toda atitude, em toda decisão. O que faria Jesus em meu lugar? Jesus aceitaria uma proposta igual o Bruno rejeitou? Jesus rejeitaria assim como o Bruno rejeitou. E ele tomou a decisão certa. E por que ele tomou a decisão certa? Porque hoje tem fruto. Né? Tem alguns irmãos, não sei a quantidade, não lembro, em São Tomé e Príncipe. Tem uma igreja estabelecida, presbíteros estabelecidos lá. Que adiantava ganhar 100 mil reais por mês. E São Tomé e Príncipe do jeito que estavam lá. Não lembro, não vou falar porque eu não lembro. Porque ele não se envergonhou do Evangelho. Hebreus 2, 1. Hebreus 2, 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque é necessário que eu me apegue às verdades já ouvidas, seja apegado a ela, para que em momento algum eu me desvie dela. Para que em momento algum eu seja tentado e tome uma atitude que Jesus não tomaria, ou faça algo que Jesus não faria. Amados, esses textos não foi criação do Tarcísio, ali nas Escrituras, né? Todas as nossas Bíblias têm todos esses textos. Se vocês estiverem aqui só ouvindo a minha voz, vocês vão para casa do mesmo jeito que chegaram. Agora, se vocês entenderem que o que foi falado aqui é a palavra viva do Senhor e desejarem que essa letra viva saia e se torne eficaz em mim, vocês vão gerar
vai ser regenerado, vai ser vivificada a vida de vocês. Vão gerar frutos. Creiam que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É o próprio Deus falando conosco. Que outrora foi escrito. Qual é o texto mesmo? Vamos repetir esse texto aí. Alguém sabe? Não lembro mais. O que diz aí? Não. Fala outrora. Que outrora foi escrito. Como? Leia. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso mesmo. Pois tudo que foi escrito. Eu falei sobre consolo, né? Isso. Pois tudo quanto outrora foi escrito, lá no passado, chegou até nós. Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quem tem esperança? Eu tenho. De que o consolo da palavra, das Escrituras, produz vida em mim. Nos apeguemos, irmãos, com firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Avalia teu tempo. Onde tu tem gasto o teu tempo? Com o que tu tem gasto o teu tempo? Não, eu trabalho, eu acordo 6 da manhã, começo no meu trabalho, vou até as 10 da noite e chego em casa, eu tenho minha família, eu preciso descansar e tal. Então diminui o trabalho. Ou acorda mais cedo. O tempo com Deus, irmãos, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Amém? Não sejamos meninos, bebês que precisam do leitinho, que ainda bebem leite. Tem o tempo decorrido. Já há tempo que eu estou no meio da igreja. O que eu tenho feito? Para quantos eu já preguei o Evangelho? O que eu tenho feito? Ou eu fico lá sentado? Ninguém vem na minha casa. Ninguém me chama lá. Bebê faz isso. Bebê faz isso. Nós podemos ser uma grande creche. Aí está lá. Aí, vamos botar o bico nesse aqui. Bota o biquinho na boquinha desse nenenzinho que está chorando. Daqui a pouco outro irmão, porque ajudaram o fulano e eu não fui ajudado. Opa, dá um biquinho lá para esse também. Não sei o quê. Porque o meu marido não leva o lixo para fora. Porque a minha esposa não deixou queimar o arroz. Agora nós estamos aqui, complicados. Biquinho para esse também. A gente pensa assim, pô, engraçado. Mas, gente, às vezes nós chupamos bico. O tempo decorrido
percorrido. Deixemos para trás essas coisas. Devemos cooperar, devemos amadurecer. Estou animando, irmãos, para que todos nós amadureçamos mais, inclusive eu. Como é que eu vou amadurecer? Se não me afadigar em gastar tempo em ler as Escrituras. Mas terça-feira eu tenho futebol, aí quarta eu tenho musculação, aí na quinta eu tenho... Inadmissível. Tu dizer que tu não tem tempo e tu gasta tempo contigo. Inadmissível. Tu dizer que tu não tem tempo para visitar o teu vínculo, para se aproximar dele, para ajudar ele, enquanto tu gasta tempo com outras coisas. Maturidade. Maturidade não é anos de fé. Maturidade é não beber mais leitinho. É não dar trabalho. É não voltar para a creche. E vai precisar de homens maduros, de mulheres maduras, para ainda ajudar a creche. Um recém que se converte, ele está na creche. Ele precisa ser fundamentado, ele precisa desse leite. Mas imagina um bebê com 8 anos de idade, mamadeirinha para ele. É estranho? E é estranho, irmãos, com um tempo de fé, e terem práticas de recém-convertidos. É estranho. Então, o que eu preciso fazer? Jesus, o que eu ainda tenho prática de criança? O que eu ainda bebo leite? Onde eu ainda estou na mamadeira? O que eu preciso fazer? Isso é para dar uma sacudida em mim e em vocês. Isso está me sacudindo. Pode ter certeza do que eu estou falando aqui. Amém? Vamos orar? Senhor bendito, Deus amado, Senhor, Tu és o nosso Consolador. E somos consolados pela Tua palavra. Confrontados, animados, estimulados. Me ajuda, Senhor. E ajuda meus irmãos a sairmos daqui, Senhor, dispostos a avaliarmos nossa vida. Dispostos a colocarmos a nossa vida como um livro aberto para aqueles que estão próximos, para aqueles que nos conhecem. Ajuda-nos, Pai, por favor. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração, homens prudentes, operosos praticantes. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para quando estivermos no mundo, Senhor, em nosso trabalho, com pessoas que não Te conhecem, Senhor, para que eles sejam impactados com a nossa vida, com a nossa palavra,
uma palavra que sai da nossa boca, que é a tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos como Jesus, cheios da tua palavra, que resistimos ao pecado, à tentação, com a tua palavra, e assim o diabo fugirá de vós. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a sermos um povo bíblico, Senhor. Um povo que ama, Senhor, a te buscar. Nos ajuda, Senhor, a fazermos um checklist em nossas vidas, naquilo que perdemos tanto tempo, Senhor. Que possamos, sim, organizar, Senhor, o nosso tempo, para que tenhamos tempo de qualidade contigo, para que possamos nos alimentar, Senhor, fazer habitar ricamente em nós a tua palavra. Muito obrigado por esse tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos e exaltamos o teu nome, para a glória tua. Amém, Jesus. Amém. Amados, eu não sei qual foi o sentir que ficou em vocês, né? Com essa riqueza, né? Que nos foi passado, com essa meditação, qual foi o sentir que ficou em vocês? Ultimamente eu tenho me sentido assim muito cuidado pelo Senhor, né? E se o Senhor fala conosco é para nos alertar, o Senhor fala conosco é para nos animar. E eu penso que o Senhor está cuidando de nós, né? Está cuidando de nós, visto as dificuldades que nós podemos enfrentar, as lutas que podemos passar, né? E o Senhor está nos dando recursos e ferramentas para isso, né? O Senhor quer salvar o povo dele, né? A igreja é como a menina dos olhos do Senhor. E o Senhor quer nos alertar. O Senhor não quer que os tempos venham e tragam e nos apanhem desapercebidos, né? Nós, cada vez está ficando muito claro, né? Está ficando patente, muito claro, os tempos que nós estamos prestes a enfrentar. Amados, e a gente vê coisas acontecendo, né? A gente vê ameaças de tudo quanto é espécie, né? Ameaças com ideologias daqui e dali. Nós vemos Israel passando por uma dificuldade lá e ameaças é violência, né? Mas a maior ameaça, né, que um filho de Deus pode ter é o engano. E às vezes a gente pode pensar que estamos vacinados contra o engano de qualquer forma, né? Às vezes dá a impressão que o fato de nós declararmos Jesus como Senhor, de nós amarmos Jesus, de nós nos reunirmos, né, de nós estarmos juntos como irmãos preciosos, isso é o suficiente e nos brinda contra o engano. Isso não é verdade, né? Satanás, ele não tem poder sobre nossas vidas para nos tocar. Ele não tem acesso, por exemplo, ele não vai ter acesso à integridade física nossa, se Deus não permitir. Ele não tem acesso. Só que Satanás tem acesso à mente, porque ele se comunica.
Ele se comunica de muitas formas e o mundo está cheio da comunicação de Satanás. Então, para se aproximar de nós, ele vai se aproximar com enganos, com sutileza, falando coisas parecidas. A gente vê, a palavra fala para nós resistirmos ao diabo e ele fugiria de nós. E nós temos um exemplo perfeito de como que se deve fugir, né? Como que é esse escape? O Tarcísio falou aqui, né? Quando Jesus foi tentado, ele foi de fato tentado, Satanás se aproximou dele, e ele estava limitado como um homem, poderia ser tentado. Ele foi tentado com sutileza. Satanás não apareceu oferecendo drogas e outras coisas para ele, né? Começou a oferecer coisas que são boas e atraentes, né? Mas ele rebateu com o quê? Com a palavra. Virgens prudentes, ou nós podemos ser virgens nécias, né? Pode ser provado que todos pertencemos a essa classe das virgens, né? Porque somos igreja, mas nós podemos ser as prudentes ou as nécias. As nécias, no final, vão ouvir do Senhor: não vos conheço. Porque não vai passar por esse tempo de grande escuridão tendo luz, né? Vai faltar azeite em suas lâmpadas. Azeite é algo do Espírito, e o Espírito veio para revelar quem? Revelar a verdade, revelar Cristo, revelar a verdade. Nós precisamos ter desejo, nós precisamos ter interesse, nós precisamos ser zeloso para que o Espírito venha e revele a verdade para nós. Nós precisamos querer e demonstrar que queremos buscando. Eu falo assim: eu quero conhecer as Escrituras, mas não pego as Escrituras para ler. Eu quero de fato conhecer a verdade, mas não abro as Escrituras. Não presto atenção, né? Não guardo aquilo que está sendo falado, né? Fica meio esquisito isso, né? Essa declaração, né? Amados, tem um texto que diz assim, ó, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Quem não sabe, o iníquo é a besta, é o anticristo. E o aparecimento dele é segundo a eficácia de Satanás. Como? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Tarcísio está falando da eficácia da palavra, né? Eu vou falar da eficácia de Satanás. Como que é isso? Da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem. E quem perece, queridos? Quem é que perece? É aqueles que não estavam juntos nas reuniões. É o que está escrito aqui? Não, aqueles que nunca declararam que Jesus é o Senhor. É o que está escrito aqui. Eles falam, aqui está escrito assim: quem é que perece? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Tem umas traduções que falam, não acolheram com amor a verdade. Não acolheram a verdade com o amor. Se eu passo dias e dias e dias e dias, né? E não medito nas Escrituras, não se interessa por ela, eu posso dizer que eu amo as Escrituras? Que eu amo a verdade? Se eu não medito, passo dias, não medito, nem leio as Escrituras. Luciano lembrou bem, né? Marcos diz que lia, e lia muito.
Mário diz que meditava, mas no quê? Na palavra. E eu posso dizer que amo a verdade se eu não medito, se eu não me interesso, se eu não leio, né? Eu posso dizer que amo se faz parte da minha vida, se eu me interesso pela verdade. Se eu quero dissipar a escuridão que está na minha mente, a escuridão é aqui, queridos. Temos que passar. Eu me senti hoje muito cuidado pelo Senhor, né? O Senhor bateu na tecla abundantemente hoje aqui, né? Usou a vida do Tarcísio com muita riqueza, né? Com muita propriedade. O Senhor martelou, né? Martelou a verdade em nossos corações. Amados, e é porque o Senhor tem nos amado muito. O Senhor tem amado o seu povo. O Senhor tem amado a sua igreja. O Senhor está dando prova abundante do seu amor por nós. Ele continua, ele morreu numa cruz. Ele derramou o seu precioso sangue. Ele quer ver o penoso fruto do trabalho da alma dele. Ele quer que seja verdadeiro na nossa vida, né? E que ele fique satisfeito em nós. O Senhor quer. Então, por isso que ele está dando continuidade a essa obra, né? Abrindo os nossos olhos, né? Abrindo os nossos olhos para que a gente fique firme na verdade, né? Para que a gente não seja enganado. Nos últimos dias, amados, vai existir um movimento chamado apostasia. Apostasia não é para aqueles que... Apostasia, amados, não é para aqueles que é alguma coisa que vai acontecer em incrédulos. Pessoas que nunca se interessaram por Deus, né? Só se pode tirar alguma coisa da onde havia, né? Apostasia é abandono de fé. Só pode abandonar a fé aqueles que têm, né? E é um movimento que vai ser abundante, muito abundante. E com certeza Satanás vai chegar a essa eficácia na sua, porque fala de muitos, é uma multidão muito grande que vão ser enganados. E com certeza a maior armadilha para ele, né? A maior ferramenta dele para atrair essa grande multidão vai ser o engano. A palavra diz que ele vai vir como cordeiro.